Olha só, o Ministério Público do Trabalho divulgou uma cartilha com medidas para reduzir contágio entre trabalhadores domésticos. Muitos, aos poucos, estão voltando às atividades normais e vão precisar tomar medidas extras de proteção. Ana Maria trabalha como doméstica numa casa aqui em João Pessoa há cerca de 1 ano. Mas quando começou a pandemia, ela e a empregadora entraram num acordo. E Ana Maria está há 4 meses sem ir ao trabalho, como medida de prevenção. Mas continua recebendo o salário integralmente, sem prejuízo. Ela achou melhor esse afastamento, por enquanto, entendeu? Para se prevenir nós todos, né? Se como trabalhadores da educação lutamos pelos nossos direitos e queremos receber nossos salários integralmente, por que com Ana seria diferente, não é? Então ela não está vindo para a nossa casa desde março porque está impedida por motivo de força maior. É uma situação sem precedentes em nossa história. Então consideramos fundamental manter o emprego dela, assim como também é fundamental que nossos empregos sejam mantidos. Mas muitas trabalhadoras domésticas ainda estão tendo que ir ao trabalho e estão entre os profissionais mais vulneráveis ao coronavírus. E o Ministério Público do Trabalho na Paraíba lançou uma cartilha com algumas recomendações para reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19 entre trabalhadoras domésticas. A cartilha é voltada para situações em que o trabalho presencial não foi suspenso. Algumas dessas orientações que estão na cartilha são: se possível, reduza o número de dias de trabalho sem redução da remuneração. Forneça meios de transporte particulares ou altere horário do trabalho para que a trabalhadora evite transporte público em horário de pico. Disponibilize espaço para a trabalhadora fazer a troca de roupa e sapatos, guardando-os em sacola ou bolsa fechadas. Disponibilize álcool para higienização. Forneça máscara para a trabalhadora e o morador também deve usar máscaras. E converse sempre com a trabalhadora para saber se ela convive com alguém com sintomas da Covid-19. Então, isso é uma medida de saúde e segurança que deve ser implementada nas casas, né, para garantir que nesse meio à pandemia pelo Covid-19, o trabalhador doméstico não sofra tanto com os riscos do contágio. O Ministério Público do Trabalho já enviou ao sindicato da categoria, às entidades representativas e às administrações dos condomínios. O Sindicato das Domésticas na Paraíba comemora a publicação da cartilha. É preciso ter esse cuidado com nós da categoria. Então é um trabalho do Ministério Público muito bem feito, que está falando dos cuidados mútuos e mostrando como se cuidar. A gente veio para nós do sindicato a cartilha, a gente está reproduzindo, entregando aos patrões, às trabalhadoras que vêm aqui no sindicato. A professora de Química, Natália Andrade, continua com o serviço da trabalhadora doméstica em casa e fala que já vem adotando medidas de proteção para ela. Da saída, a volta para casa. A gente teve que tomar alguns cuidados. Então, logo no início, quando realmente começaram a decretar a questão do isolamento e tudo mais, os ônibus ainda funcionavam. Então, a gente sentou com ela e pediu para ela vir através de motorista de aplicativo, para evitar o caso da aglomeração dentro dos ônibus. Então, qualquer despesa a mais, a gente pagou. E o interessante é que a gente falou com os outros empregadores dela, justamente para eles também dividirem as despesas, porque não adiantava ela vir para cá como motorista de aplicativo, mas se dirigir à casa deles de ônibus, entendeu? Porque o risco de contaminação ia ser grande da mesma forma. A segunda medida foi, ao chegar aqui, ela sempre entra, tira os calçados, ela vai imediatamente trocar de roupa sempre, né? Ela tem uma roupa que ela vem, mas ela tem a roupa que ela fica aqui. E essa roupa que ela fica aqui, ela deixa aqui, é levada aqui, para evitar trazer essa contaminação de fora. Ela tira a máscara, troca a máscara e limpa as mãos, higieniza as mãos, né, com a questão do álcool. Então, todo esse material fica separado e ela só leva na hora de ir embora. Ela tem 2 recipientes, um para a máscara que ela traz e um para a máscara que ela leva. Durante todo o tempo aqui dentro, na verdade, a gente sempre mantém um certo distanciamento, não só pela segurança de quem é da casa, mas também pela segurança dela, porque a gente também pode, de alguma forma, levar a contaminação. E Ana Maria, que continua em casa neste período de pandemia, pensa em como vai ser o retorno ao trabalho.
e em como a cartilha pode ajudar na proteção dela e da empregadora. Da mesma forma que eu tenho tomado todas as precauções em casa, né? E no trabalho da mesma forma.